Shalom, shalom. Hoje temos um programa especial para você sobre o Hanukkah. Vamos compartilhar sobre o Hanukkah, mostrar onde na Bíblia você pode ler sobre como Yeshua celebrava o Hanukkah. E minha esposa Shani vai te ensinar o significado da palavra Hanukkah em hebraico e muito mais na edição especial de hoje sobre Hanukkah. השתבח שמך לעד, מלכנו יוצר משרתים, ואשר משרתיו כולם עומדים ומשמיעים לירח הקדוש אלוהים. כל המלאכים שרים, הצים מהללים, השמיים מעידים קדוש אלוהים. לעושה אורים גדולים, לך כל הניסים, אדון החיים קדוש אלוהים. Hanukkah. O que é essa palavra? O que ela significa? Aqui está Shani para te dar a palavra hebraica do dia, Hanukkah. Shalom, eu sou Shani Ferguson e a sua palavra hebraica de hoje é Hanukkah. Mas primeiro deixe-me esclarecer um erro comum que as pessoas cometem ao ver uma menorá, do tipo usado no templo, e pensam que é o mesmo que uma Hanukkah. Compartilharei com vocês a diferença e talvez da próxima vez você possa impressionar seus amigos com esse conhecimento. É bem simples. Uma menorá tem 7 braços e uma Hanukkah tem 9. Os 9 braços simbolizam os 8 dias de Hanukkah e os shamash, que é usado para acender as velas. Mas você sabia que a palavra Hanukkah não é usada apenas para as festividades? Em Israel, existe mais de um tipo de Hanukkah. Já ouviu falar de uma Hanukkah Maim? Uma Hanukkah de água? É o nome dado ao cano que divide a água em cada estrutura de edifício com abastecimento de água corrente. O hebraico moderno está cheio de surpresas. E dá para entender porque alguém achou que parecia muito a Hanukkah tradicional. Hanukkah, ou Hanukkah,
como dizemos em hebraico, é tanto o nome de uma festividade quanto uma palavra usada no nosso cotidiano. Ao contrário de palavras como Pessah, Páscoa, ou Yom Kippur, o dia da expiação, que são usadas principalmente no contexto de festividades, Hanukkah significa dedicação. É verdade que muita gente se refere ao Hanukkah como a festa das luzes, o que não está errado, já que acender velas em lembrança do pequeno jarro de óleo que dizem ter durado 8 dias faz parte da celebração. E como acontece perto de outra festa famosa que também incorpora muitas luzes, dá para ver como essa descrição pode ser uma boa alternativa para as crianças judias. No entanto, Hanukkah é essencialmente a festa da dedicação, especificamente a rededicação do templo e do altar, após terem sido profanados pelo governante Antíoco do Império Seleucida. Em Israel, as dedicações são uma parte importante da nossa cultura. Por exemplo, você pode ter uma Hanukkah Bait, que literalmente significa a dedicação de uma casa. Hanukkah Bait é o termo hebraico para inauguração de uma casa, uma festa de celebração com amigos quando você se muda para um novo lar. Seus amigos se reúnem para celebrar e muitas vezes trazem pequenos presentes em honra à sua nova morada. E se forem cristãos, também podem vir orar para que a bênção de Deus esteja presente no seu tempo ali. Então, ao celebrarmos Hanukkah este ano, por que não olhar para as nossas próprias vidas e ver se há alguma parte que permitimos que fosse profanada e tirar um momento para pedir ao Senhor que a purifique e a dedique novamente ao uso e propósito daquele que é santo. Feliz Hanukkah! I Stand With Israel é o braço de alcance do Maoz Israel para ajudar os israelenses em tempos de necessidades, tanto judeus quanto árabes. Por mais de 20 anos, I Stand With Israel tem brilhado à luz do amor de Yeshua para transformar histórias de escuridão em histórias de grande luz e esperança. Meu nome é Ariel Ben Davi, eu moro em Eilat com minha esposa e 3 filhas. Me converti quando tinha 16 anos. Descobri que havia pessoas orando pela minha salvação por 2 anos. Eu era ateu, mas em determinado momento comecei a refletir sobre minhas crenças e me converti. Vivemos em Israel há 16 anos. Vim da Bielorrússia com minha esposa e nossas 2 filhas mais velhas. Nossa terceira filha nasceu em Israel. Servimos como pastores. Minha esposa Yaeli toca teclado com uma equipe de adoração. Meu negócio de turismo, que tinha 7 anos, fechou devido à Covid. Eilat fechou toda a indústria do turismo. Sabíamos sobre o I Stand With Israel há muitos anos, por conta do curso Equipe, 1 milhão de líderes em Tel Aviv. Participamos por alguns anos. Há 2 anos, pedimos apoio ao I Stand With Israel para fazer um curso de taxista. Graças a Deus, pude começar uma nova carreira como taxista. Alguns meses atrás, quando Eilat estava em quarentena e era muito difícil encontrar trabalho,
pedimos ajuda ao I Stand With Israel para evitar que entrássemos em dívidas. Quero continuar meu negócio de trazer turistas para Israel depois dessa temporada desafiadora da Covid, quando as pessoas puderem viajar novamente. Também temos uma visão de expandir nossa congregação, alcançar mais pessoas para Deus e ajudar muitas pessoas em Eilat. Espero que todas essas coisas aconteçam no nosso futuro e que Deus nos dê mais do que sonhamos. Você pode ajudar a fornecer a ajuda tão necessária aos israelenses afetados pela guerra. Visite maosisraelbrasil.org e faça uma doação generosa hoje. Shalom, shalom, estamos aqui nos estúdios da Maoz Israel, em Jerusalém, e hoje estamos falando sobre Hanukkah. Como podem ver, aqui está toda a nossa parafernália de Hanukkah. Hanukkah não é uma festa bíblica, por assim dizer, não é uma das festas do Senhor, como vemos em Levítico 23. Temos a Páscoa, depois Shavuot, também conhecida como Pentecostes. E nas festas de outono temos a festa das trombetas, Yom Kippur, e em seguida Sukkot, também conhecida como a festa dos tabernáculos. Mas Hanukkah ainda é muito importante. É uma festa nacional e cultural em Israel, importante para os judeus ao redor do mundo. A celebração judaica de 8 dias, conhecida como Hanukkah, comemora a nova dedicação do Segundo Templo, em Jerusalém, no século II a.C. Os judeus se revoltaram contra seus opressores gregos-sírios na revolta dos Macabeus. Hanukkah, que significa dedicação em hebraico, começa no dia 25 de Kislev, no calendário hebraico, o que geralmente cai entre novembro e dezembro. Muitas vezes chamada de Festival das Luzes, a festividade é celebrada com acendimento de uma menorá especial, um candelabro de luzes chamado Hanukkah, que tem 8 velas. Hanukkah também é comemorada com comidas e jogos tradicionais e, em alguns lugares, com a troca de presentes. O evento de Hanukkah ocorreu em um momento muito difícil da história de Israel. Por volta de 200 a.C., o Império Seleucida Assírio tomou o controle de Jerusalém. E o rei Antíoco Epifânio IV, cujo nome significa Deus se manifesta. Sério? Tipo, sério mesmo? Dá para entender o que Israel teve que enfrentar por milhares de anos com essas loucuras? De qualquer forma, ele proibiu a religião judaica e forçou os judeus a adorar os deuses gregos. Em 167 a.C., Israel foi atacada pelos soldados seleucidas, Jerusalém foi saqueada, milhares de pessoas foram massacradas e o templo foi profanado. Com a construção de um altar a Zeus e o sacrifício de porcos nesse altar. Dá para acreditar? Então começou a revolta dos Macabeus, liderada pelo sacerdote judeu Matatias e seus 5 filhos. Uma grande rebelião contra Antíoco e o Império Seleucida estourou. Quando Matatias morreu em 166 a.C., seu filho Judas, conhecido como Judas Macabeu, da palavra aramaica que significa martelo, assumiu a liderança. Em 2 anos, ele levantou uma revolta judaica com revolucionários expulsando os governantes pagãos de Jerusalém, utilizando em grande parte táticas de guerra de guerrilha realmente impressionantes. Judas convocou seus seguidores para purificar o segundo templo, reconstruir o altar e acender a menorá, o candelabro de ouro de 7 braços. Nas Escrituras, vemos que a menorá no templo deveria ficar acesa continuamente. Agora vamos falar sobre o milagre do óleo de Hanukkah. Segundo a tradição, Judas Macabeu e os outros judeus que participaram da nova dedicação do Segundo Templo presenciaram o que acreditaram ser um milagre. Apesar de haver óleo puro suficiente para manter a menorá acesa por apenas um dia, as chamas continuaram queimando por 8 noites. O óleo milagrosamente durou os 8 dias necessários para preparar um novo suprimento de óleo sagrado para a menorá do templo. Esse milagre inspirou Israel a proclamar um festival anual de 8 dias chamado Hanukkah. Agora, vamos falar sobre as coisas divertidas de Hanukkah, que é uma celebração incrível, especialmente com as crianças. Primeiro, o que temos aqui é uma Hanukkah. Muitas vezes é confundida com uma menorá. Menorá é simplesmente a palavra hebraica para candelabro.
Esta aqui é uma Hanukkah, que é bem diferente, pois tem 8 velas e uma no meio. Falaremos sobre essa vela no meio em um instante. A menorá é o que vemos nas escrituras, sempre presente no templo. Já a Hanukkah foi inventada depois da Hanukkah para comemorar o milagre dos 8 dias de óleo. O que fazemos é, após o pôr do sol, começamos a acender uma nova vela todos os dias até que todas as velas estejam acesas no 8º dia. A vela do meio nós a chamamos de shamash, que é a vela ajudante ou servidora. Isso me lembra o que dizemos em nossas congregações. Em hebraico chamamos shamash, os diáconos, as pessoas que servem as nossas congregações, aqueles que servem aos outros. Então, acho interessante, talvez até um pouco profético, que as pessoas que ajudam a acender o fogo dos outros sejam muito importantes. Elas não recebem muito respeito ou honra por si mesmas, mas são elevadas mais alto, o Senhor as honra e respeita. Assim como precisamos acender as velas de outras pessoas, também devemos perceber que somos chamados a servir para fazer isso. Então, vamos continuar. Os hebreus também costumam recitar bênçãos e cantar canções realmente maravilhosas em hebraico durante o acendimento das velas. Outra forma divertida de celebrar o Hanukkah, para lembrar o milagre do óleo, é comer alimentos fritos no óleo. Sim. Então, as panquecas de batata, que chamamos de latkes, geralmente comemos com purê de maçã ou outros tipos de cremes. E também temos essas rosquinhas recheadas com geleias e outros tipos de doces que chamamos de sufganiot, que são muito populares aqui em Israel durante o Hanukkah. Outra tradição é brincar com peões de 4 lados, chamados de dreidel, ou aqui em Israel, os chamados de sevivon, que significa girar. Vou explicar um pouco as diferenças e você deve saber que a maneira como celebramos o Hanukkah em Israel é um pouco diferente da forma como é celebrado na América do Norte. Então, aqui temos, esse é um dreidel que comprei nos Estados Unidos. Ele tem 4 letras em hebraico e essas são tradições que têm sido celebradas ao longo da história por centenas de anos entre o povo judeu. Aqui em Israel, as letras são ligeiramente diferentes. Elas representam as palavras "aqui aconteceu um grande milagre". Então, aqui em Israel, adicionamos a letra que representa a palavra "aqui". Assim dizemos, aqui aconteceu um grande milagre. Fora de Israel diz Shem, ou lá. Então lá aconteceu um grande milagre. Aqui em Israel dizemos, aqui aconteceu um grande milagre, enquanto fora de Israel dizem, lá aconteceu um grande milagre. Outra forma como Hanukkah é diferente em Israel e fora de Israel é a entrega de presentes. Aqui em Israel não costumamos dar presentes durante o Hanukkah, mas como um rabino na América do Norte me disse, é muito difícil competir com o Natal. Então você vê muitos presentes sendo dados fora de Israel, mas aqui em Israel é uma festa menor. Não a levamos tão a sério, mas é um momento muito divertido e nos ensina muitas lições. Agora vamos falar sobre algumas coisas realmente interessantes. Você sabia que Yeshua, sim, Yeshua, o Messias, celebrou o Hanukkah? Mas antes de chegar a isso, vamos ler em João 8, versículo 12. Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Este é um trecho incrível e se olharmos apenas um capítulo depois disso, vemos que Yeshua está curando cegos. Em João, capítulo 9, lemos: Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Agora é fascinante. Vemos em João 10, versículo 22 a 24, que Yeshua está em Jerusalém durante o Hanukkah. Vamos ler.
João 10, 22 a 24. Celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno e Jesus estava no templo, caminhando pelo pórtico de Salomão. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: até quando nos deixará em suspense? Se é você o Cristo, diga-nos abertamente. Que momento apropriado para fazerem essa pergunta. No tempo de Yeshua, a expectativa em Israel era que o Messias seria um herói que lutaria pela liberdade, como um super macabeu. Um guerreiro que destruiria os inimigos de Israel e traria a paz eterna. Esse era o momento perfeito durante o Hanukkah para que eles perguntassem: ei, diga abertamente se você é realmente o Messias. E se for, mostre-nos com suas ações. Então Yeshua respondeu dizendo: já deixei isso claro com minhas ações. Mas eram ações que eles não esperavam. Não eram ações de um super macabeu, mas as de um curador e professor. Yeshua estava mostrando a Israel e ao mundo que o Messias estava destruindo o poder do pecado. Ele foi capaz de construir um reino celestial na terra, e não um reino para destruir Roma e reconstruir o reino terreno de Israel. Embora chegue um dia em que Yeshua restaurará todas as coisas da terra, assim como no céu. Os macabeus fizeram um trabalho incrível ao impedir que a fé de Israel fosse engolida pelos planos de Antíoco de destruir a adoração ao único Deus verdadeiro de Israel. Era importante que, quando Yeshua nascesse e eventualmente ensinasse e ministrasse no templo, isso ocorresse em uma Jerusalém judaica. E, embora estivessem sob o controle de Roma, foi permitido que os deveres sacerdotais continuassem no templo. Yeshua mostrou que Israel tinha algo maior do que o templo que havia chegado, e que ele eventualmente faria expiação pelo mundo, sendo o Cordeiro de Deus o último sacrifício e que seu sangue seria oferecido em um altar celestial pelos pecados da humanidade. Assim, a dedicação do templo, celebrada durante o Hanukkah, foi extremamente importante porque ocorreu antes do nascimento de Yeshua. Então, o que os cristãos que não são judeus podem aprender com o Hanukkah? Bem, já dissemos que o Hanukkah é chamado de Festival das Luzes, e sabemos que o próprio Yeshua é a luz do mundo. Em Isaías 40, de 9 a 6, vemos que Israel é chamado a ser uma luz para as nações, e os cristãos de todo o mundo também devem entrar nesse mesmo chamado. Em Mateus, capítulo 5, versículo 14, está escrito: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amém! Incrível! Este é o momento em que podemos ver a nossa luz brilhar. O Hanukkah é o cenário perfeito para considerarmos que até mesmo uma pequena luz pode dissipar uma escuridão profunda. Encontrarmos inspiração durante essa temporada para deixarmos que a nossa fé em Yeshua brilhe através de nossas ações e para que a sua luz afete a escuridão do mundo ao nosso redor. Agora, aqui em Israel, no Maoz Israel, em nosso ministério, temos uma equipe incrível. Vamos dar uma olhada em como nossa equipe fez brilhar a luz e o amor do Senhor em um orfanato aqui em Israel, com algumas crianças maravilhosas que enfrentaram uma escuridão muito intensa em suas vidas.
Hanukkah nos lembra de dedicar nossos corações e nossas vidas a Deus para expulsar o pecado e a escuridão de nossas vidas e ajudar os outros a fazer o mesmo. Juntos somos o templo de Deus, feito santo e puro para ministrar a Ele. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, lemos: Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, minha oração por você neste momento é que o Senhor use esta temporada para fazer brilhar sua luz em sua vida. Que Ele te fortaleça para ajudar os outros, sendo uma bênção ao iluminar aqueles que estão em seu momento de necessidade. Amém. Então, você pensou que íamos esquecer, mas vamos acender a Hanukkah e lembrar que fomos destinados a ser luz para as nações e para todos ao nosso redor. Primeiro acendemos a vela servidora, o shamash, e depois acendemos todas as outras. Uma a cada dia. Lembrando o milagre de Hanukkah, lembrando a nova dedicação do templo. E como cristãos em Yeshua, lembramos que Ele é a nossa luz do mundo. Espero que você tenha gostado da nossa edição especial de Hanukkah do Maoz Israel. Você pode se juntar a nós, sendo uma luz para o povo de Israel, ajudando-os a conhecer Yeshua, a luz do mundo, a glória de Israel. As informações na sua tela agora mostrarão como você pode fazer parte da transformação de vidas em Israel. Juntos podemos construir um altar espiritual para o Senhor, tanto judeus quanto gentios. Ajude-nos a acender uma tocha para o Senhor entre as congregações, tanto de judeus quanto de gentios, entre famílias e indivíduos aqui em Jerusalém e por toda a terra de Israel. De Jerusalém, Israel, eu sou Kobe Ferguson. Shalom, shalom. Junte-se a nós para as últimas notícias, ensinos, podcasts, música e mais, direto de Israel para você.